Olá, galerinha! Um grande abraço a todos vocês. Quinta-feira, 3 horas da tarde, em ponto. Ô, Luca Lúcio, beleza? Um grande abraço. A Tá Fleury chegando por aqui também. O Viajando pela Fisiologia ao vivo agora na fanpage no Facebook. E também estamos ao vivo agora no Instagram. Hoje, quinta-feira, e todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, live aqui no Viajando pela Fisiologia, das 3 às 3h30. Vamos debater, vamos conversar, vamos responder perguntas sobre temas associados à área da fisiologia do exercício, a fisiologia do treinamento. Cada semana, um tema novo de discussão, e nesta semana, que nem nós combinamos aí na semana passada, temos um convidado especial, o professor Fernando Rosa, que é professor dos cursos de pós-graduação em Educação Física lá no Hospital Israelita Albert Einstein, que vai estar conversando um pouquinho comigo e com vocês sobre as questões associadas à fisiologia endócrina, à nutrição e também a questão associada ao exercício. Então, hormônios, nutrição e exercício com o professor Fernando Rosa. E olha, na última segunda-feira a galera compareceu aqui, a galera entrou, foram feitas bastante perguntas, perguntas muito interessantes. Então, olha, vai colocando aqui agora nos comentários, na fanpage do Viajando pela Fisiologia no Facebook, e também os comentários aqui no Instagram. Faça a sua pergunta para o professor Fernando Rosa sobre exercício, nutrição e hormônios, e o professor Fernando Rosa vai responder as suas perguntas, beleza? Olha, a galera falou assim, professor Fernando não respondeu a minha pergunta na segunda-feira, gente, aqui não deu tempo. Então, enquanto o professor Fernando vai começar aqui o bate-papo, por favor, escreva a sua pergunta aí nos comentários e eu, professor Fernando, vamos responder as suas perguntas, beleza? Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Queria dizer que eu, em particular, tenho um carinho enorme pelo professor Fernando, um amigo de longa data, tive o prazer de trabalhar com ele um tempo curto, infelizmente, lá na FMU, mas também trabalho com ele nos cursos de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein e também da FMU. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado. Inicialmente, muito boa tarde para vocês que estão assistindo essa transmissão. Nós voltamos aqui nesta quinta-feira com um assunto que iniciamos na segunda, como uma breve explanação que nós iniciamos. Inicialmente tivemos aí várias conversas e a formação dessa parceria com o Viajando pela Fisiologia em razão de trazer literalmente aquilo que é técnico, é científico e tem aplicabilidade em vosso dia a dia, né? Então, nós entramos inicialmente com o preceito de colocar aí um pouquinho sobre o exercício, aquilo que complementa o exercício e muitas vezes é fundamental, que é a nutrição, e aquilo que tem, geralmente, uma base gigantesca de dúvidas, lacunas, que é a questão do sistema endócrino. E por que eu falo sistema endócrino? Porque a gente se fundamenta muito naquilo que é fisiológico, né? Então, esse daí seria o nosso bate-papo de hoje. Então, galera, olha só, professor Fernando, nós temos um convidado especial aqui, o professor Danilo Bocalini. Nossa, aí eu fico... Daqui a pouco vai aparecer o Bruno Vespasiano, o Danilo Bocalini, a Tiziane Cruz, e eu ficar um pouco inibido aqui, vou começar até a gaguejar, né? Olha, Danilo Bocalini, uma honra receber você aqui no Viajando pela Fisiologia. E olha, vou até dizer o seguinte, para quem não sabe, eu até vou te dizer em primeira mão, o nosso parceiro, o professor Luiz Felipe Polito, acabou de ser aprovado na banca de doutorado e também é um grande parceiro, um grande amigo que está aqui. Bom, Fernando, já temos uma pergunta aqui, uma pergunta muito bacana do Wellington Well. Obrigado, Wellington. E ele já faz uma pergunta assim que dá muito pano para manga, né? A pergunta do Wellington é assim, para o emagrecimento, é melhor, é mais importante a alimentação ou o exercício? Bom, uma pergunta muito interessante, muito bacana. Obrigado por realizar essa pergunta. Por quê?
inicialmente, muitas pessoas se fundamentam apenas na prática esportiva para perder aqueles quilinhos indesejáveis. Porém, não adianta nada eu realizar a prática esportiva uma vez que eu não sei como que é minha situação fisiológica e endócrina. Ou seja, vem encalhar muito com esse assunto que a gente está tratando hoje. Ou seja, de repente a pessoa tem um problema tiroidiano, de repente a pessoa tem alguma enfermidade já pré-estabelecida há algum tempo e não sabe. Ou seja, só atividade física, muitas vezes também pode causar algum probleminha relacionado, né, em sua prática decorrente. Aí, vamos, né, alongar um pouquinho mais essa história, porque a pergunta é muito boa. Exercício e nutrição, eles andam juntos. Literalmente, não vai adiantar você ter um gasto calórico maior, né, desde que a atividade bem conduzida, e eu estou, né, enfatizando, bem conduzida. Não adianta fazer aquela atividade que não é física, é tísica, né, como a gente faz a famosa piadinha. Né? Então, você tem que ter uma intensidade relativamente desejável. Tá? E o balanço calórico, ele entra como um dos fatores que vai potencializar essa questão. Só que aí vem também uma outra coisa. Hoje a gente está no modismo, né? Treinar em jejum e treinar com 16 horas de intermitência, de jejum e, sabe, coisas que não conduzidas literalmente como profissionais coerentes podem te levar a efeitos reversos ao que você quer. Inicialmente você vai perder peso? Vai perder peso, mas esse peso é água, é músculo, você está realizando uma autofagia. Então, é muito importante a correlação entre um e outro. Vou dizer para você o que é mais importante. Muito por a gente colocar numa pauta a questão da atividade física como primordial, promoção da saúde, mas é aquele famoso ditado, se você não comeu, nem saia de casa. Né? Por que isso? Você vai ficar um bom tempo em restrição energética, sabendo que você tem vários processos aí metabólicos, várias cascatas de sinalização que estão funcionando direitinho, chega uma hora você vai criar uma quebra desse processo homeostático que está te fazendo bem naquele momento e pode gerar um caos em outro. E aí também vem aquela questão de você influenciar o seu sistema imune negativamente. Tá? Então, uma boa nutrição, seguido de uma boa prática esportiva, ela potencializa aí essa perda de peso. Agora, vamos ser bem sinceros, né? A gente não pode praticar os modismos do dia a dia. Temos que estar com os devidos profissionais. E se houver a realização do interprofissional, melhor ainda, né? A agregação aí de um profissional da área esportiva e outro nutricional. Até porque, né, Fernando, milagre não existe nessa área. E um dos papéis mais importantes do exercício é que o exercício melhora a função endócrina como um todo. Então, o exercício melhora a função da insulina, o exercício melhora a função de catecolaminas, o exercício melhora as questões ligadas a hormônios anabólicos e, portanto, exercício é importante. Fernando, vamos lá, temos uma pergunta aqui também muito bacana do Nascido para Treinar. Ele fala assim, treino concorrente, musculação e corrida. Tem um ótimo emagrecimento? Quais benefícios e malefícios? Bom, inicialmente vamos colocar aí a questão do treinamento concorrente, né? Aquele que nós temos duas atividades eminentes, ao qual predominâncias, né, diferentes. Aí, nesse caso, vamos ser bem coerentes também numa resposta que nos cabe. Qual a intensidade que você vai praticar? A gente pode colocar aí uma intensidade baixa, que nos primeiros momentos, caso você seja um sedentário, ela vai promover o emagrecimento, mas temos aí uma outra questão. Seu corpo tende a se adaptar a esse processo. Aí, o que eu digo para você? É bacana esse tipo de intervenção? É bacana, é muito legal. No entanto, qual cuidado você deve tomar?
Por exemplo, você não, né, a atividade aeróbia, ela não necessariamente pode ser só de membros inferiores, ela pode também utilizar membros superiores, depende da questão cardio que você vai utilizar. Você, literalmente, dar o devido tempo de descanso para aqueles grupamentos musculares, para que você possa otimizar a performance mediante a sua prática de treinamento. Mas aí você vai falar assim, nossa, tem lá alguns estudos que falam que eu posso treinar o mesmo grupamento muscular um dia seguido do outro. Isso daí é verdade, mas a gente tem que, basicamente, se fundamentar no seguinte. Tem alguns grupamentos musculares que eles se adaptam mais, no caso de alguns biofilamentos estruturais, ao qual, né, a gente incorpora aí primordialmente os músculos abdominais, e no caso também alguns outros que promovem a estabilidade aí, né, daquilo que hoje é muito moda falar do core. No entanto, a gente está falando de otimizar os seus resultados. Otimizar os seus resultados seria também, né, promover o devido descanso. A síntese proteica, a sinalização, ela depende muito desses processos, né? Então, não é treinar tudo todo dia, mas saber dosar as devidas intensidades todos os dias. Ok. Vamos lá, Fernando. Galera, faça a sua pergunta aí, ó. Coloque suas perguntas aqui. O professor Fernando hoje veio com sangue nos olhos para responder as perguntas, hein? A pergunta da professora Cláudia Cíntia Barros. Ela fala assim, boa tarde, professores. Boa tarde, Claudinha. Seja bem-vinda. Podem falar sobre a relação entre exercício e controle da glicemia? Ô, Fernandão, ótimo tema para debate, né? Exercício e controle da glicemia. Sensacional. Muito obrigado pela pergunta. Nesse caso, não tem o que demandar para o que todo mundo fala, que controlar a glicemia seria com fármaco. Fármaco controla a glicemia? Controla, né? Você vai tomar lá uma metformina, glibenclamida, você controla com certeza a sua glicemia. Aí todo mundo pergunta, mas se eu praticar exercício, eu posso abandonar o medicamento? Não, não. Sem o devido controle e monitoramento da sua glicemia e ordem médica, não. Mas existem resultados já, trabalhos publicados, que falam que até mesmo tem alguns trabalhinhos aí sobre UBSs brasileiras que quando proporcionavam atividade física voluntária para indivíduos com descontrole da glicemia, houve resultado em praticamente 6 meses, utilizando só a caminhada 3 vezes por semana, 40 minutos por dia. Ou seja, imagina só, você, sedentário, poder praticar atividade 2 a 3 vezes por dia inicialmente, né, 40 minutos, e diminuir a prática medicamentosa. A gente pode até falar, até numa aula, outro dia eu falei assim, isso daí é lucro para o paciente. Aí uma pessoa foi lá, levantou a mão e falou assim, olha, lucro talvez não seja, porque hoje esses medicamentos de uso contínuo, o Estado dá para as pessoas, né? Aí você fica pensando, olha só, é muito mais a preguiça, é muito mais aquela questão de você não querer sair do sofá, né, e se tornar ativo, do que a questão primordialmente de você também entender que isso daí é bom para a sua saúde, né? Prática medicamentosa é bacana para você poder sanar aquele problema rapidamente ali mediante uma enfermidade, mas se você consegue se livrar dela e ainda ter saúde, melhor ainda. E só fazendo um adendo aqui, né, Fernando? Eu costumo dizer assim, o nosso trabalho, qual que é o pano de fundo do nosso trabalho? Não é apenas prescrever exercício para melhorar a resposta hormonal, melhorar a resposta de cortisol, que já nós vamos conversar aqui, mas o pano de fundo é conseguir, através da atuação profissional do profissional de educação física, educar o ser humano para que o ser humano entenda que a prática regular de atividade física ela é importante. E ela é importante não apenas para o controle glicêmico, mas ela é importante por várias outras razões que estão ligadas a indicadores de saúde. Portanto, hoje nós temos estudos na literatura que, por exemplo, comparando o uso de metformina, então um grupo usando metformina para controle da glicemia,
e um outro grupo só fazendo exercício, que a partir do momento que esse exercício ele é regular, existe um monitoramento dessa glicemia, o exercício ele induz a várias adaptações a nível celular que permite organizar essa glicemia de forma efetiva. Então, isso que o professor Fernando está falando é muito interessante. Por quê? Porque isso é comportamento do ser humano. O ser humano ele sempre vai buscar estratégias para resolver os problemas de forma muito rápida, fazendo muito pouco. Então, quando você toma o remédio, é muito pouco. Eu pego o remedinho, tomo uma vez por dia lá, resolveu o problema, ok. Então, o nosso trabalho não é só prescrever exercício, o nosso trabalho é educar o ser humano para que o ser humano entenda que exercício ele vai além do controle da glicemia, gera uma série de outros benefícios em indicadores de saúde. Até, professor, fazendo um adendo aí na sua fala, me lembro até de quando eu era aluno do querido professor saudoso Michel Dacar, né, a gente sempre tinha aquele slide que falava sobre o exercício dentro de uma cápsula, né? Ou seja, se a gente pudesse invasar o exercício dentro de uma cápsula, né, segundo o Conver Bale, ele seria o medicamento, o fármaco mais vendido do mundo. E é disso que o pessoal está atrás. Suar a camisa, muita gente não quer. Mas os efeitos que isso daí promove são, assim, extremamente benéficos para a gente. E amplos, né? Muitas vezes o efeito do remédio tem uma ação mais localizada. Agora, o efeito da atividade física do exercício bem aplicado, bem monitorado, ele é bastante amplo. Fernando, olha, tem uma pergunta aqui do professor Mitsugi, que está aqui no Instagram, ele fala assim, existe algum horário melhor para treinar, pensando em emagrecimento? E qual que é a relação do emagrecimento por hormônio cortisol? Obrigado, Mitsui, um abraço para você. Muito obrigado pela questão, uma questão muito bacana. Existe, né, um horário que você geralmente melhora, aí, segundo algumas publicações, o seu rendimento, que seria nos horários, né, nas primeiras horas da manhã do seu período ativo, né? Esse período ativo seria quando sua cortisolemia também está se elevando, né? Você também tem um pouco mais de um período adrenérgico elevado, né? Isso daí seria uma questão muito bacana de se utilizar. Mas, hoje em dia, existe muito aquela questão do lifestyle, né? Todo mundo muda de nome, todo mundo acha alguma coisa diferente para essas coisas e fala assim, mas eu trabalho, eu faço tal coisa, né? Eu tenho que, sei lá, lavar o quintal de manhã, eu tenho que passear com o cachorro, eu não posso realizar o treinamento devidamente como você pede. Tudo bem. Qual que é o problema de você começar uma prática esportiva, né, num período, por exemplo, noturno? Primeiro que você demora um pouco para se adaptar, né? O que seria essa adaptação? Faz um teste, né? Claro que eu não estou pedindo para ninguém realizar esse tipo de coisa, mas faz um teste. Você sedentário, né? A partir de hoje, faz a matrícula numa academia e das 8 horas da noite até as 10 horas da noite, você pratica atividade em alta intensidade, extenuante, e vai para casa e tenta dormir. Tenta dormir. Fora que você vai chegar em casa, né, muitas vezes você vai falar assim, para mim foi bom essa atividade, porque eu cheguei em casa sem apetite. Tá, tudo bem, tudo isso daí tem uma resposta, mas só faz isso. Tenta dormir. Você vai ficar uma semana, igual, por exemplo, eu quando vou para a praia, né? Você já viu pobre quando vai para a praia? Chega lá, mesmo que esteja frio, quente, fica empanando na areia. Você vai ficar empanando na cama. Você vai virar para um lado, para o outro e não vai conseguir dormir. Devido ao quê? Né? Essa falta de adaptação a esse período que é o período escuro, né? A gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, ao qual nós temos o período claro e escuro, e até você se adaptar, né, vai um tempo, né? Eu diria que tem pessoas que chegam até a 15 dias não estarem adaptadas a essa prática na academia à noite, por exemplo, que é o que faz uma pessoa, na primeira semana, nossa,
tô motivado para ir para academia. Vai a segunda, nossa, tô motivado, mas com aquele que assim já ficando meio cansado. Na terceira, ele leva a bolsa junto com ele para treinar, mas já fala assim, ah, não, vou direto para casa, né? E na quarta semana ele acaba abandonando. Não dá nem tempo de completar o aniversário de um mês. Beleza. Olha, Fernando, mais uma galera perguntando aqui, ó. O Márcio Rego está fazendo uma pergunta bacana aqui. O treinamento aeróbico em jejum realmente ajuda no processo de queima de gordura? Essa é uma pergunta muito bacana. Então, o treinamento em si, ele vai ajudar no processo de perda de gordura sempre. Né? Você pode até ter um pouco, via algumas, né, pensando em via metabólica, um pouco mais dessa estimulação. Você vai ficar num período de cetose um pouco mais de tempo e tudo mais, mas vamos usar um pouquinho aquela questão primordial. Será que compensa, muitas vezes, esse tipo de terapêutica não medicamentosa, né, que é o exercício, né, com essa terapia nutricional, em virtude pelo que você pode perder de glicogênio, né? Você pode perder mais peso, mas o quanto você está perdendo de glicogênio? E outra, tem diferença entre um indivíduo sedentário realizar isso daí e um indivíduo devidamente treinado. Lembrando que um indivíduo, né, sedentário, ele tem lá uma razão X de glicogênio por centímetro cúbico no músculo. Né? O cara treinado, eu digo treinado mesmo. Ele pode ter até 3 vezes, né, 2 vezes e meia, 3 vezes mais glicogênio, né, intramuscular do que aquele não treinado, aquele sedentário. Então, qual seria a condição? Né? Perder peso, de qualquer forma, você vai perder. Mas qual é a qualidade disso aí? Não estou falando mal dessa questão de jejum, desse tipo de prática. Pelo contrário, eu estou falando que tem a sua devida aplicabilidade. Tem muita gente que não acredita, né, na famosa hipoglicemia de rebote, né, hipoglicemia reativa, mas também não faz um recordatório do que comeu no dia anterior, do seu aporte glicídico do dia anterior, exacerba muito na questão proteica, isso daí aumenta, né, olha que palavra bonita, aminoacidemia. Isso daí faz com que, literalmente, você, posteriormente, possa sinalizar mais mecanismos aí hipoglicemiantes, né, o qual eu comentei até, né, na segunda-feira, e pode te levar a uma hipoglicemia de rebote. Tem gente que não acredita, tem estudos contrários a isso, mas tem muita gente que está sofrendo isso agora por relato. Né? Também tem estudo que apoia. Então, toma um pouquinho de cuidado, né? Eu não lembro quem fez a pergunta, toma um pouquinho de cuidado com relação a essa prática, tá? E dependendo de como você trabalha, eu digo, trabalha profissionalmente, tá? Se você tem uma atividade de dispêndio intelectual muito grande, ou que seja minuciosa, né, você não vai conseguir desenvolver muito bem essa atividade. Principalmente se ela estiver ainda agregada aí com os famosos pré-treinos e tudo mais. Mas isso daí fica para umas próximas perguntas. Olha, e já emendando aqui, ó, a pergunta da Ellen Gimac, ela fala assim, professor, gostaria de saber sobre o jejum intermitente na musculação. É válido? Já emendando aí a pergunta. Bom, primeiro foi no exercício aeróbio, né? Agora a gente pega uma característica anaeróbia. Como eu falei também, né? Depende da sua estratégia. Pergunta antes, né? Tanto para a sua pergunta agora, Ellen, né? Ellen. Tanto para a sua pergunta agora, como para a pergunta anterior, vamos colocar o seguinte, qual que é o seu nível de treinamento? Por que você estaria realizando esse jejum? Seria por uma alta intensidade, uma questão de esvaziamento gástrico, né? Seria porque você, um dia ou outro, está querendo exacerbar aí, por exemplo, 85%, 90% da intensidade, né? Sabendo que hoje em dia também é muito prática, né? As pessoas irem para um determinado local, treinar como homem de Neandertal, né? E se não vomitou, não dá bem, né? Olha só, tem coisas que a gente tem que levar em conta.
Uma outra coisa também que você deve levar em conta em relação a esse grande assunto, jejum intermitente, e tem sido a coisa que eu mais respondo, por exemplo, nas minhas aulas de pós-graduação, é a questão primordial, né? Você se sente bem realizando esse tipo de terapêutica, de estratégia? Por que eu pergunto isso? Porque todo mundo fala que se sente mal fazendo esse tipo de estratégia. Então, para que fazer esse tipo de estratégia? Sendo que, por exemplo, se você vai fazer um exercício de musculação, imagine que você tem lá uma sessão de 40 minutos de musculação. Falar que você faz musculação em 1h30 e para isso você pratica o jejum intermitente, poxa vida, então a gente está contrário a duas questões. Por quê? 1h30 ninguém aguenta fazer musculação. Se você treina em intensidade desejável, né, corretamente, balanceando o seu número de séries totais, você não aguenta 1h30 de musculação. E daí, para que fazer o jejum? Né? E também tem muita gente que fala, eu faço jejum intermitente, mas a hora que você vê, ela está carregando 3 canecos na mochila. Né? Um pré-treino, um intratreino e um pós-treino. Né? E você vê que durante o treino, isso daí é uma prática muito frequente. A pessoa deixa para se alimentar, eu não sei porquê, com refeições líquidas durante o treino. Mas o treino é curto. Se você pegar grandes fisiculturistas, eu tive assim, o prazer até de conhecer alguns grandes fisiculturistas, eles treinam de 25 a 30 minutos por dia, né, a musculação. E se você perguntar para eles se eles realizam o jejum intermitente, eles não realizam. Não realizam. Eu estou falando isso daí de pessoas de nível Mister Olímpia. Tá? Então, a questão primordial faz essas perguntinhas que eu comentei, né, e começa a tirar as devidas conclusões. Eu, particularmente, vejo isso daí do jejum intermitente como uma estratégia que você pode utilizar, mas não como uma máxima. Você pode utilizar como estratégia? Pode. Aí você já vê que eu não falo mal. Mas também você tem que saber o tempo a se utilizar e o porquê você está utilizando. Agora, para ter os seus devidos resultados, você não precisa, né, sendo aí um entusiasta da atividade física, né, da prática esportiva, não precisa realizar esse jejum intermitente na musculação. Então, entenda bem, galera. Não é que nós estamos, entre aspas, falando mal do jejum intermitente. Não é isso. Como o professor Fernando citou, é uma estratégia que eu posso considerar e eu tenho outras estratégias. Então, a prática do jejum intermitente que se iniciou nas atividades de alto rendimento se tornou assim, uma moda hoje em praticantes de exercício. Então, eu costumo sempre usar o seguinte exemplo, Fernando. Eu quero ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu posso ir caminhando, correndo, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de motocicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião. De avião eu vou chegar muito mais rápido do que carro, de carro eu vou chegar muito mais rápido do que bicicleta. E claro que tudo tem a sua relação risco-benefício. E isso precisa ser avaliado. Por quê? Porque eu e você, nós, o professor Fernando também, nós que trabalhamos com as pessoas no dia a dia, muitas vezes nós pensamos apenas no lado da estratégia para reduzir gordura ou para aumentar a massa muscular. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós estamos pensando nos critérios de segurança a nível de saúde geral desse sujeito? Ou será que nós só estamos pensando o seguinte, como emagrecer, como ganhar massa muscular, como ficar mais bonitinho para as férias de julho? A pergunta o quanto que eu penso, Fernando, na segurança do meu aluno? Porque senão, daqui a pouco, nós vamos estar fazendo, realmente, nós vamos estar extrapolando para todo mundo. E, claro, o jejum intermitente, ele tem aplicações, ele é uma estratégia, mas não vai se aplicar para a grande maioria ou para muitos dos seus alunos. Pode ser que alguns sim, outros não. Então, a pergunta é, nós temos realmente pensado nos critérios de segurança? Pela minha percepção, o que eu tenho visto até nas andanças aí pelo Brasil, a resposta é não.
Resposta não, nós não estamos pensando na segurança, nós estamos pensando cada vez mais em como emagrecer mais rápido, como ganhar massa muscular mais rápido. E aí tinha uma pergunta perdida aqui, ó, que deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui, e alguém tinha feito uma pergunta assim, ó, por exemplo, aqui, ó, treine em jejum de longa duração, por gastar glicogênio e causar hipoglicemia. Por isso que o praticante pode adquirir um diabetes ou algo parecido, que é a pergunta do Rio Personal. Fala, Rio Personal, um abraço para você, meu amigo. E aí, Fernando, o que você poderia falar para a gente sobre isso? Olha, vamos entender uma questãozinha aí que basicamente tem acontecido com a população. Boa pergunta, muito bacana. Eu até acho que o Rio Personal deve ter feito essa pergunta por alguns casos aí que a gente já começa a encontrar por aí, tá? O que seriam esses casos? Casos de emagrecimento frequente, né? Por conta de... Frequente que eu digo, rápido, em curto espaço de tempo e, assim, de uma forma avassaladora. Você cria, né, um pouco daquilo que a gente chama de caos endócrino. Tem um desbalanceamento de diversas atividades hormonais. Muito provavelmente as pessoas que praticam isso, né, provavelmente têm ou tiveram, né, uma barriguinha sobressalente, ou seja, uma gordura intraabdominal grande, já tem um processo inflamatório já muito bem pré-estabelecido. E aí o que acontece? Né, o movimento sanfona, ou chamado bumerangue, ou aquele movimento chamado de Jesus Cristo, né, um dia ele voltará, acaba acontecendo com a pessoa. Ela tem uma peroxidação lipídica muito grande, mais espécies reativas de oxigênio, né, incidindo sobre essa questão, né, complexos radicalares, e a pessoa acaba tendo, muito provavelmente, uma deficiência, né, na liberação de insulina, né, que é o final dessa cascata aqui que eu tô citando, tornando aí deficiente esse processo do metabolismo glicídico. Volto a dizer, muito boa pergunta, por quê? Acontece isso daí muito frequentemente. A gente vê, por exemplo, casos aí de pessoas famosas que ficaram diabéticas por conta de, famoso que eu digo, ator, tá? Não é só um, mais de um. Ficaram diabéticos, por quê? Tinha que emagrecer muito rápido para um determinado papel, né? E aí acabava ganhando peso novamente. Aí precisava emagrecer de novo para aparecer, novamente, acontecia a mesma coisa. Ou se não, de jogadores de futebol que acabaram ficando diabéticos, né? A gente tem até alguns casos aí que apareceram na mídia por conta desse controle de peso corporal também. Tá? Ou seja, a pessoa vai com muita sede ao pote, ela já tem uma predisposição, né? Como eu falei na segunda-feira, existem algumas temáticas para se realizar investigativa, para saber se você tem uma propensão a isso, que podem ser realizadas. Agora, infelizmente, fica aqui o meu apelo por cada vez mais pessoas pegarem informações jogadas na internet, né, gratuitas, porque o ser humano ele é movido pela vantagem. Eu consegui uma coisa aqui que é vantajosa, eu não vou consultar, por exemplo, o Fábio Seschini, que é sumidade na área, por quê? Porque eu já tive essa informação de graça na internet. Vai lá e executa. Executa, mas executa para uma pessoa que, devidamente, ela só quis ganhar dinheiro, né, ou royalties aí em cima da sua audiência, né? Vai lá, faz, por exemplo, uma dieta que realmente, eu vejo até publicações disso daí, de revistas, olhe, perca 3 quilos em uma semana, né? Sendo que em uma semana a gente não preconiza que você venha perder 3 quilos inicialmente, ou 10 quilos, 9 quilos no mês, né? Então isso daí é uma coisa que fica o meu apelo, tome cuidado com a informação que você consome. Isso daí é muito importante. E isso é importante, né, gente? Porque eu aqui no Viajando pela Fisiologia, quem acompanha mais de perto sabe disso. Nós sempre oferecemos cursos gratuitos, Fernando.
E no final do curso gratuito, a gente ainda manda um e-book em agradecimento. E por incrível que pareça, gente, isso parece inacreditável. Mas quando nós divulgamos um curso gratuito, sabe qual é a pergunta que eu mais recebo? É assim, professor, tem certificado o curso? E eu sempre oriento a minha equipe, e eu mesmo, a responder da seguinte forma. Como é gratuito, gente, para emitir um certificado, isso tem custo. Como é gratuito, a gente não emite certificado em curso gratuito. Então, eu escrevo assim, né? Em curso gratuito, não consigo emitir certificado. O que vale é o conhecimento. E é realmente isso que você está falando. As pessoas, ao invés de buscarem a informação, as pessoas estão atrás do, vamos dizer assim, entre aspas, o certificado. Por isso que a hashtag do Viajando pela Fisiologia hashtag vamos fazer a diferença. E como que nós vamos fazer a diferença? Com informação, gente. O que vai mudar o mundo é a informação. Fernandão, duas perguntas aqui, tem várias perguntas aqui. Eu prometo que eu vou trazer o professor Fernando de novo aqui. Então, nós vamos responder aqui a pergunta do Felipe, que está aqui na fanpage do Viajando pela Fisiologia no Facebook. Ele fala assim, com os alimentos chamados aí de boa gordura, ajudam realmente no emagrecimento? Como que funciona isso? As boas, entre aspas, gorduras, Fernandão? Então, olha só, aí a gente entra num assunto que eu gosto muito, né? Vocês já sabem que eu gosto muito da questão do câncer, né? E também do metabolismo lipídico. Obrigado pela pergunta, Felipe. E bacana você falar sobre isso. Seguinte, inicialmente, os alimentos que têm gordura boa, né? Entre aspas, né? Não deveria ser chamado assim. Até porque eu costumo falar que até o colesterol, ele não é ruim, né? Porque o colesterol é fração total. Aí você vai falar assim, mas o LDL é o ruim, o HDL é o bom. Para por aí, tá? Para por aí. Para com uma coisa simplista, tá? Porque cada um tem a sua função. Agora, com relação àquilo que a gente vê dos alimentos, vamos lembrar uma coisa. Existe sim aquela questão da gordura boa, gordura ruim, né? Alimentos que a gente faz a seleção. Só que nesse quesito nutricional, eu gosto muito de falar uma coisa. Tá, muito bacana. Você gosta, então, de colocar um azeite na comida, né? Legal. Lembre que tem conteúdo calórico aquilo lá, tá? Aí você fala, mas ele é bom para isso, para aquilo, coisa e tal. Existe uma grande propaganda. Existe a propaganda, mas lembre-se que ele tem calorias, ele não deixa de ser banha, tá? Aí tem uma outra pessoa que fala assim, olha, sempre essas perguntas. Eu até pensei, né, em realizar alguns slides com a minha fala relacionada aí ao famoso óleo de coco, né? Poxa vida, vamos ser bem sinceros com relação a isso, né? Óleo de coco. Vê quanto que você paga numa garrafinha de azeite e num potinho desse tamanhinho aqui, ó, de óleo de coco, né? Aí eu conto para vocês a seguinte coisa. O resultado, em termos de palatabilidade, é a mesma coisa, tá? Aí eu também pergunto outra coisa. Você vai dar cocção, ou seja, vai ter caloria no meio da história? Caloria, fogo, né? Se não, sendo bem sincero, pega o óleo de canola, pega o óleo de girassol, dependendo do que você vai fazer, o que importa é o quanto que você está consumindo disso daí. Claro que alimentos hoje são muito bem-vindos na nossa prática nutricional, que são as famosas oleaginosas, né, o próprio azeite, enfim, né? Agora, tornar isso daí uma religião, tá? Eu sigo muitos blogs, né, para saber o que o pessoal também. A gente não pode só ter informação boa na vida, né? A gente segue também para ver o que está sendo tendência, né, para a gente poder estudar a real ciência em cima daquilo e ver o que é coerente. Eu tenho seguido alguns blogs, e aí nesses blogs, né, lembrando que a gente não quer saber o nome de pessoas, não quer saber o que está acontecendo, a gente quer mostrar a ciência como ela é, com aplicabilidade. E tenho visto muito as pessoas fazendo propaganda para se utilizar óleo de coco, óleo de não sei o que lá, óleo de
sei lá, da castanha do Himalaia, sabe, coisa que é muito cara, e simplesmente você colocar na sua alimentação a seleção desses lipídios, né, a agregação aí de oleaginosas, já ajuda bastante no seu metabolismo. E ajuda de que forma? Né? Ajuda ali naquilo que compõe a sua colesterolemia, na questão, né, da arterial, né, que a gente pode citar, mas não pode deixar de lado outros micronutrientes que são muito interessantes e vêm também de alguns alimentos específicos que deve-se fazer a seleção, né? Como no final desse processo também a questão da diminuição da tensão de cisalhamento, que é aquilo que vai formar, por exemplo, plaquinhas de ateroma em vosso coraçãozinho, tá? Então, não se fundamente naquilo que é modismo, pelo amor de Deus, tá? Mas sim naquilo que é seleção. E para isso, sempre procurar um bom profissional da área nutricional, beleza? E uma coisa que eu sinto, né, Fernando? Gente, vamos imaginar qual que é o princípio básico fisiológico da vida. Qual que é o princípio básico fisiológico que permite manter a vida? É o princípio da homeostase, é o princípio do equilíbrio, é o princípio da regulação. E, portanto, quando você fala assim, olha, então eu vou aumentar demais, em excesso, a ingestão de fontes alimentares das gorduras, entre aspas, boas, embora as pessoas dizem que são boas, e são mesmo, mas, entretanto, quando passa a ser fora do equilíbrio, isto é, fora do recomendável, isso passa a criar outros mecanismos que vão ficar descompensados. Então, na fisiologia, assim, na vida é assim, tem que ter equilíbrio nas coisas. Então, dá para perceber que as perguntas que nós estamos respondendo sempre puxam um pouquinho mais só para aquele lado. Então, por exemplo, só para gordura, só para o jejum intermitente. Então, lembra que é o equilíbrio. O equilíbrio é o princípio fisiológico que permite às células do corpo humano viver. E, portanto, eu acho que é bem isso que o professor Fernando falou mesmo. Uma última pergunta aqui, sem querer abusar, vou voltar para o professor Fernando, nós já estamos estourando esse tempo em quase 15 minutos. Que bom, ruim seria se a sala estivesse vazia, né? E aí o Márcio está falando assim, curso gratuito é o que vale conhecimento. É mesmo. Aproveite todas as oportunidades que você tiver. Olha, tem mais uma pergunta aqui, Fernando, e aí é a última. Claro que não dá para a gente responder todas, mas a gente se esforça. Do estúdio, o estúdio Silva Júnior Fitness. Ele fala assim, emagrecimento saudável, ele tem vários benefícios, sim, de semana em semana. O aluno deve ou não saber esses resultados significativos em toda semana. Imagina que ele está falando em termos talvez, de avaliação física, né? O que você acha sobre isso, Fernando? Deixa eu entender um pouquinho. Ele fala sobre emagrecimento saudável, tem vários benefícios, sim, semana em semana. Eu imagino que ele deve seria ciclo a ciclo, isso daí, eu não... O Estúdio Silva Júnior Fitness, explica melhor aqui a tua pergunta, pode ser? Bom, uma coisa importante, galera, nós estamos estourando nosso tempo aqui, eu prometo que eu vou combinar trazer o professor Fernando outras vezes aqui, até porque são temas bastante interessantes, essas questões endócrinas ligadas à alimentação e também à prática de exercício. É mesmo para tirar polêmica, né? Exato. Tira aquela polêmica, tira aquele piano que às vezes a gente tem nas costas, né? Porque sempre o que o meu amigo faz, né? É aquele negócio, o vizinho ele tem a grama mais verdinha, né? O vizinho do outro lado, ele tem aquele limão, né, que é mais bonitinho que o limão que tem em casa, né? Então a gente sempre fala assim, opa, peraí, eu quero saber o que ele está fazendo, né? E nem sempre o que ele está fazendo, né, é a boa prática para você utilizar. Exato. E aí até se o professor Danilo Bocalini estivesse aqui, ele ia dizer assim, olha, comecem a ler então modelos ecológicos para a prática da atividade física, né? Por quê? Porque, cara, cada família tem a sua dinâmica,
todo mundo tem influências ambientais que não necessariamente são as mesmas. O Fernando mora mais perto das faculdades do que eu, então ele tem menos tempo de deslocamento de carro do que eu. Isso tudo muda a resposta endócrina, muda sono, muda a resposta alimentar. E aí o Silva fala aqui, ó, avaliação de 7 dias. Certo. Bom, nesse caso, o que acontece? Quando você tem uma questão, vamos dizer assim, apenas de atividade física, é necessário um melhor acompanhamento possível, né? Por isso que a gente sempre recomenda o treinamento personalizado, né? Ou seja, você tem aquele tete a tete, né? Você também tem aquele negócio do peer-to-peer, que faz com que você tenha, basicamente, né, melhores resultados por conta da supervisão, tá? Agora, no quesito nutricional, vou ser bem sincero para você. Inicialmente, tem uma prerrogativa que é o chamado recordatório alimentar. Isso daí, você faz, por exemplo, né, de um determinado período que o nutricionista pede para você. Depois, existe o acompanhamento, né, que vem unido do retorno ao nutricionista. Também tem a questão do cardápio, que pode ser mudado, de alguns alimentos que a pessoa não se adequa, ou mesmo, né, alguns nutricionistas que fazem um trabalho um pouquinho mais engessado, né, e não vem, por exemplo, a necessidade daquela pessoa, ou seja, os hábitos também. Então, nesse caso, no quesito esportivo, ótimo se avaliar sempre semana a semana para você também saber da condição ao qual você está aplicando de intensidade e variabilidade, né, dos instrumentos. No caso nutricional, isso daí às vezes pode ser de 30 em 30 dias, né? Porém, com atletas, muitas vezes isso daí cai um pouco, tá? Vale lembrar o seguinte, é muito importante deixar bem claro para vocês. Hoje, a pessoa vai ao nutricionista e realiza uma consulta. Essa consulta geralmente tem um retorno. Esse retorno é depois de 30 dias, ao qual se faz a adequação. Também pode ser que haja necessidade da interpretação de alguns exames. E aí essa pessoa tem esse cardápio, né, esse plano alimentar, e não volta nunca mais ao nutricionista. Não volta nunca mais. Por quê? Já pegou a dieta, já sabe da condição dela, já fez os devidos ajustes, vai no retorno e beleza, nunca mais volta no nutricionista. E isso daí é errado. Por que é errado? Porque acontece a seguinte coisa, né? A pessoa se sente na vantagem de ter aquele material, ela parou de fazer dieta, parou de fazer acompanhamento, e aí ela fala, o dia que eu quiser voltar eu já tenho tudo pronto. E não é verdade, né? Provavelmente você deve ter se desestimulado por alguma questão em relação àquele plano alimentar que você poderia corrigir numa próxima consulta. Acontece a mesma coisa quando você vai ao médico, né? Você vai numa consulta, vai num retorno, mas aquilo não sanou o seu problema. Você vai para uma nova consulta, faz um novo acompanhamento, né? Só que as pessoas não veem dessa forma. Então, um acompanhamento ali com a prática esportiva, bacana, tá? Agora, com relação à questão nutricional, geralmente se faz dessa forma, salvo com atletas, né? Ou mesmo um que está muito próximo aí, que são os times de futebol, se tem um acompanhamento praticamente semanal dessas pessoas, até mesmo com relação ao cardápio, a questão do cardápio que eles vão utilizar na questão prática desses atletas. Bom, galera, então gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. O pessoal está falando aqui, ó, Beatriz Braga, estamos na aula da Tici, a professora Ticiane Cruz, a esposa do professor Ticiano, eu ia falar Ticiano, o professor Fernando Cruz, a galera acompanhando.
Galera, nós estamos chegando aqui ao final, estamos estourando aqui 20 minutos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui na fanpage do Viajando pela Fisiologia e vocês que estão aqui também no Instagram, a galera aparecendo por aqui, comentando, muito bacana esse bate-papo e nós ficamos muito felizes por você participar aqui conosco desse bate-papo. Eu prometo que eu vou convencer o professor Fernando a retornar outras vezes aqui ao Viajando pela Fisiologia, até porque eu vou dar uma informação em primeira mão para vocês. O Viajando pela Fisiologia cresceu de tal forma, gente, olha, o Viajando pela Fisiologia ele está em todo o Brasil, está fora do Brasil, tem italianos de nascença, o sujeito nasceu na Itália, está na Itália, colombianos, eu tenho os parceiros aí, os argentinos que me encheram a paciência ontem com o gol do Tevez em cima do meu Palmeiras, e o Viajando pela Fisiologia cresceu de tal forma que Fábio Seschini sozinho, mas não tem condições de manter tudo isso. E, portanto, uma das coisas que Viajando pela Fisiologia busca a partir de hoje são parceiros para estar nesta jornada do conhecimento aqui junto comigo. E o meu primeiro parceiro é o professor Fernando Rosa, que a partir de hoje vai trabalhar conosco aqui no Viajando pela Fisiologia, que foi recebido com muito carinho, assim como outros parceiros também estão vindo para o Viajando pela Fisiologia. E gostaríamos também que você desse sugestões. Que sugestão você acha, né, que temas de cursos você acha que seria bacana para o professor Fernando Rosa ministrar aqui para vocês? Deixa aqui nos comentários, que tipo de curso você acha que seria... Oi, Liana, beleza? Que tipo de curso você acha que seria bacana associando essas questões nutricionais, associadas à fisiologia e à prática de exercício? Deixe aqui a sua sugestão, deixe aqui as suas ideias, porque muito brevemente teremos aqui os cursos do professor Fernando Rosa, assim como de outros grandes parceiros que inclusive estão aqui nos assistindo agora, porque o Viajando pela Fisiologia cresceu, e eu sozinho já não tenho mais condições de manter toda essa estrutura. E, portanto, novos parceiros chegando. E o primeiro, o professor Fernando Rosa. Então, deixa aqui a sua opinião, deixa aqui o seu comentário, deixa as suas sugestões de curso, porque quando nós fazemos cursos, nós queremos atender a necessidade que vocês têm de conhecimento. Então, se a necessidade é discutir exercício e jejum, vamos fazer, então, um curso pautado na ciência, pautado na aplicabilidade, porque o objetivo sempre vai ser unir a ciência à vida prática, à ciência. Então, deixe aqui as suas sugestões em relação àquilo que você gostaria de ver aqui no Viajando pela Fisiologia, beleza? A Rony Carneiro está dizendo aqui, curso de metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos. Olha o Igor dizendo aqui, professor, curso de hipertrofia, emagrecimento, hormônio e nutrição, que são questões extremamente interessantes, são questões muito importantes e que a gente tem hoje um know-how técnico, científico, prático para poder fornecer todas essas informações. Então, vai deixando aqui as suas sugestões de curso, ok? E, portanto, eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Fernando Rosa. Obrigado, professor, pela grande oportunidade. E, como eu disse na segunda-feira, muitos convites a gente tem para esse determinado trabalho, mas hoje o que mais me atraiu e me deixou à vontade em relação a esse novo formato que a gente tem hoje, que é o ensino à distância, foi do professor Fábio Seschini. Não porque eu trabalhei com ele, pela amizade que eu tenho com ele, mas pela seriedade aplicada aí ao trabalho, ao Viajando pela Fisiologia, e porque ele me apresentou essa proposta há um tempo atrás, pediu para que eu pensasse. Inicialmente, eu comentei, né, todo mundo sabe da minha posição com relação a isso, né, eu não me dou bem na frente das câmeras,
mas acabei aderindo por conta de ser uma coisa que vem de acordo com o nosso propósito. Todo mundo sabe, para quem, meus alunos aí, meus ex-alunos que estão me assistindo, sabem que eu nunca fui a favor desse tipo de coisa, por ser um modelo engessado. Mas como o professor Fábio me deu essa abertura, me deu total liberdade em poder expor, né, essa determinada questão, de extremo prazer estar aqui hoje, né? E algumas pessoas me mandaram uma coisinha, né, já estourando mais ainda seu horário, me mandaram uma coisinha lá pelas redes sociais, me mandaram algumas coisas também relacionadas aí às próprias práticas, querendo conhecer de mim. Então, eu vou responder para quem perguntou isso daí. Pessoal, eu tomo leite, tá? Eu como coisas com glúten, porque eu não tenho problemas com isso, tá? Digo isso porque algumas pessoas falaram assim, professor, mas tem alguns locais, alguns parceiros que falam sobre a restrição de lactose, de glúten, o que você acha? Olha, a minha resposta, eu tomo leite, tá? E também como alimentos com glúten. Eu não tenho nenhuma restrição com isso. Se eu tivesse, com certeza eu cortaria, tá? Para vocês terem uma ideia que aqui o conhecimento, ele não é induzido, tá? Ninguém está falando para mim, olha, fala sobre dieta sem lactose, fala sobre coisas sem glúten. Pelo contrário, eu estou aqui falando de espontaneidade que eu faço esse tipo de alimentação. Legal, então queria agradecer aqui mais uma vez a presença do professor Fernando, que meu primeiro parceiro, justamente porque quem que o Viajando pela Fisiologia e eu pessoalmente busco como parceiro? Primeiro critério, pessoas que sejam honestas, que estejam comprometidas a ser imparcial. O que é ser imparcial? É mostrar a ciência de forma aplicada e não a ciência de forma tendenciosa. Segundo, porque a expertise técnica do professor Fernando é da maior excelência possível. Tanto é que ele é um dos professores dos cursos de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein e, portanto, ele é o primeiro parceiro aqui do Viajando pela Fisiologia. Virão muitos outros, inclusive tem outros que estão aqui nos assistindo aqui pelo Instagram. Então, a galera está deixando aqui, ó, curso de doenças metabólicas associadas às questões nutricionais, treino resistido, treino aeróbico, bacana, hein? Neuroplasticidade, diabetes e treinamento resistido, nutrição e treinamento, nutrição e doenças metabólicas, sobre suplementação, função endócrina e célula adiposa, nutrição ao público geral, curso de hipertrofia. Então, são todos temas que são temas muito bastantes. E vocês podem ter certeza que nós vamos aqui trabalhar arduamente para que gradativamente essas sugestões de cursos estejam entrando aqui no Viajando pela Fisiologia. Você vê que como muda, né, o perfil hoje em dia. Garanto que o pessoal que está nos assistindo tem aí uma cabeça diferente já de um pessoal anterior a esta geração, né? Antigamente, muitas pessoas me pediam sempre a mesma coisa, né? Como realizar a prática medicamentosa, recursos ergogênicos ilícitos, drogas, né? Ou mesmo dizendo as famosas bombas. Hoje a gente vê que o pessoal, né, tá pedindo coisa mais fundamentada. Não, olha, vamos pedir coisas aqui relacionadas à prática e promoção da saúde, a neuroplasticidade, é um assunto muito bacana. Então, é muito bacana saber que hoje em dia as pessoas estão, né, deixando um pouquinho esse lado, né, que é um lado que eu estudei bastante, mas para outras coisas que é para entender realmente o mecanismo de como funciona, né? Exato. E olha, o professor Anderson Gregório está aqui também. Obrigado, Anderson, pela presença.
muito breve você vai vir, vou te convidar para fazer uma live aqui, viu, Anderson Gregório? Você está aqui no roteiro do Viajando pela Fisiologia. Galera, estamos estourando aqui o nosso tempo. O professor Fernando tem que buscar a filhota na escola e eu também tenho que buscar a filhota na escola. Nós temos, as nossas filhas têm diferença aí de praticamente um ano e 3 meses de idade. Então, queria te agradecer mais uma vez e agradecer vocês que estiveram aqui conosco no Viajando pela Fisiologia. E no próximo domingo, às 20 horas, ao vivo, estarei aqui no curso online gratuito A Importância do Treinamento Resistido para Pessoas Idosas. Conto com a sua presença. Beleza, galera? Um beijo no coração. Está estourando aqui o Instagram, 5 segundos para sair do ar. Obrigado pela presença, um grande abraço e nos vemos muito breve aqui no Viajando pela Fisiologia. Beleza, galera? Beijo no coração, sucesso e até a próxima live do Viajando pela Fisiologia. Um grande abraço e até lá.